No começo dos anos 2000, os eventos de anime se alastraram por São Paulo. Com isso, a prática do cosplay, que é o ato de se fantasiar de um personagem de algum anime, game ou algo assim, se popularizou tanto na cidade quanto no país. Hoje em dia, esses eventos estão cada vez maiores, como a Comic Con Experience, e abordando todo o universo geek, não só os animes. Mas além do cosplay, outro tipo de hobby começou a se popularizar nesse meio, o crossplay. Esse hobby é basicamente se vestir de um personagem do sexo oposto, um homem se vestir de um personagem feminino, por exemplo. O cosplayer Cláudio Almeida, de São Paulo, explica como entrou nesse mundo. Eu comecei de fato no cosplay em 2006, acho que foi isso. Foi mais por uma curiosidade de um convite de uma amiga minha, que eu tinha na época do meu estágio de informática da Caixa Econômica. Meu primeiro cosplay foi do personagem Kakashi do Naruto, não sei se você conhece. Sabe, naquela época o Naruto ainda não era tão conhecido por aqui, sabe? Eu acabei me encantando e caí de cabeça nesse maravilhoso mundo, sabe? Ser cosplay, assim, é bem legal. Fazendo aos poucos, diversos... Eu fiz vários personagens, fiz bastante personagem. O outro cosplay que eu conheci bastante um tempo depois, mas a princípio não tinha pensado em fazer cosplay no assunto. Foi quando eu conheci um dos meus animes favoritos, foi em 2016, o Love Live, acho que o nome é Love Live School. Love Live School Festival, lembrei. Me encantei pelo anime, sabe? Pelas personagens, pelo joguinho do celular. Depois eu te mostro. Não demorou muito para eu botar na cabeça de fazer cosplay e de uma das personagens algum dia. Mas eu não queria fazer uma versão Gingerband, onde eu faria uma versão masculina da personagem. Eu queria mesmo tentar encarar fazer um crossplay. Era um desafio que eu tinha em mente. Eu gostava de desafiar na área do cosplay, sempre tentando algo diferente cada vez que eu tentava fazer um cosplay novo. Já fui ninja, vilão, alien e até um robô com forma de balão. O crossplay havia se tornado uma questão de honra de fazer. E eu acabou dando muito certo, pois eu amei o resultado. Já Evandro Saraiva, também de São Paulo, revela que entrou nesse mundo por meio do cosplay tradicional. Evandro já tinha planos de fazer um cosplay de uma personagem feminina, mas por causa do preconceito foi desestimulado pela família e amigos. Eu comecei em volta de 2003, 2004, depois que fui no primeiro anime Friends. A minha ideia inicial era começar a fazer cosplay do Super Sailor Moon, já que era a minha personagem favorita na época, claro, né? Mas quando eu falei que queria fazer aquela roupa dela, eles acharam estranho e meio que foram contra a minha ideia e falaram para eu mudar de personagem. Por sorte, gostei do Inuyasha e acabei escolhendo ele. Depois de alguns anos, só fazendo personagem homem, como já estava trabalhando também, resolvi fazer o primeiro crossplay. Como já era o meu próprio dinheiro, não teria motivos deles reclamarem. Mas conforme foi passando o tempo, fiquei alternando entre cosplay masculino e feminino. Mas dei mais preferência em personagens femininas do que em masculinos para fazer cosplay. Mas ainda há muito preconceito contra os cosplayers, inclusive quando o cosplayer é heterossexual. Cláudio narra a situação que passou em seu ambiente de trabalho quando souberam de seu hobby. Aí eu tentei fazer cosplay escondido, mas não demorou muito tempo para o pessoal descobrir. Primeiro acharam no meu Facebook uma foto onde eu fazia um teste com uma peruca de um personagem do que eu interpretei. O nome dela era Ali Ayase. Na época eu bolei alguma desculpa, mas infelizmente ninguém acreditou, não colou de jeito nenhum. Além das brincadeiras sem graça, estilo macho opressor, ainda eu tive que ouvir coisas nojentas ou ridículas do tipo tinha que ser São Paulino mesmo, ou se você visse assim na rua, eu te metia porrada, além de coisas piores, né, que a gente escuta. Mas ao menos não chegaram a apelar pro cunho sexual. Para essas pessoas, podem achar que são brincadeira, mas eu vejo muito preconceito nessas coisas. Algumas poucas pessoas de trabalho me apoiaram, bem poucas. Essas pessoas eu sempre confiei e mostrava as fotos do resultado do crossplay. Quando as que foram preconceituosas, a grande maioria eu cortei relação, mais nada. E algumas delas só converso quando é questão de trabalho e nada mais.
O tetracampeão internacional de cosplay, Psyposer, conta que esse preconceito acontece principalmente com homens. De acordo com ele, sempre existiram mulheres se vestindo de personagens masculinos, mas quando o contrário acontece, as coisas começam a ficar estranhas. E de acordo com o cosplayer, é aí que entra a sua luta diária. O senso comum no meio geek acredita que cosplay e drag queens são a mesma coisa, já que para eles todo homem se vestindo de mulher é uma drag. Evandro contou pra gente que são coisas diferentes apesar de próximas, e que cosplayers homens se aproveitam de técnicas de maquiagem de drag queens para compor melhor a caracterização desses personagens. Acredito que muitos cosplayers masculinos, pega a ideia de maquiagem com drags para conseguir esconder bem a barba ou as suas partes, para conseguir ficar bem mais fiel ao personagem feminino que a pessoa quer fazer. Eu mesmo segui uns tutoriais de drag para esconder a barba. Psyposer, que fez uma transição do mundo cosplay para o mundo drag, meio no qual é conhecido como Eslováquia, explica a diferença entre cosplay e drag. De acordo com ele, cosplay é o ato de se trajar de um personagem já existente, e drag é um personagem próprio que você cria e constrói com base em suas próprias visões de mundo. Eslováquia também foi anunciada como uma atração na DragCon Los Angeles, o maior evento de drag queens do mundo. Ela já participou da DragCon New York e achou que foi uma experiência incrível, e planeja também levar cosplays para se apresentar. Afinal, ele não tem plano algum de renegar as suas próprias origens. De São Paulo, Guilherme Reis para a Rádio Fapcom.